Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Que bom ter vocês aqui para esta interação. Este é o nosso objetivo. A gente fez uma pesquisa, alguns de vocês foram entrevistados, e a gente perguntou o que as pessoas mais gostariam neste momento em que nós estamos impossibilitados de fazer os nossos eventos ao vivo. E algumas sugestões surgiram, né? Então a gente desenvolveu uma agenda, e uma das ações dessa agenda é este encontro, é esse seminário em que nós podemos conversar um pouquinho, trocar ideias, fazer perguntas. Eu vou tentar responder, as perguntas são para todos, todos saem beneficiados com isso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E acredito que, em grupo, nós conseguimos resolver melhor as coisas. Num grupo, a gente consegue se fortalecer para as situações mais difíceis e também nos alegrarmos e confraternizarmos quando as situações são boas. O grupo tem essa força. Por isso, vocês estarem todos aqui, neste momento, vocês formam um campo em que estamos juntos, em que compartilhamos estes momentos, e cada pergunta que vocês fizerem, certamente será benéfica para todos. As perguntas vocês podem colocar no chat aqui ao lado. A Fernanda vai observar as perguntas, vai fazer as anotações. E na hora que tivermos um tempo para as perguntas, a Fernanda relata as perguntas que surgiram, que podem ser de grande interesse, né, a todos. E a pessoa que quiser fazer essa pergunta ao vivo, pode entrar aqui conosco, vai aparecer sua imagem, a sua voz, o Valfredo libera, então essa pessoa pode interagir e conversar conosco. No workshop que nós vamos ter no dia 28, é um pouquinho diferente. É um workshop fechado, com poucas pessoas, e aí nós teremos constelação, teremos exercícios em salas separadas, é um trabalho mais profundo. No seminário de hoje é um encontro de confraternização. Eu acredito que alguns de vocês já são consteladores ou trabalham com constelações, atendendo pessoas na área que você estiver. Pode ser como advogado, como médico, como professor, como terapeuta. Na área que você estiver, você pode utilizar as práticas da constelação, a vivência da constelação, para você atender qualquer situação. Com um cliente, com uma pessoa que pede ajuda, uma pessoa que vem para você com uma dificuldade, pedindo para olhar uma solução. E aí eu fiquei pensando o que conversar com vocês hoje. Que tema a gente poderia conversar hoje? Nós já falamos nos seminários anteriores sobre como não seremos mais os mesmos e como nós podemos nos fortalecer para decidirmos quem nós seremos a partir de agora. Porque nada será igual. Que partes minhas eu vou mudar a partir de agora? Bem, eu encontrei um livro que eu gosto bastante. Eu vou mostrar para vocês, porque não é um livro muito comum. O Essencial é Simples, Bert Hellinger. Eu abri numa página hoje, casualmente, para definir um tema para nós. E nessa página, ele fala sobre a postura do constelador, sobre como nós agimos quando fazemos uma constelação. E aí eu posso dizer, a postura de quem é um ajudante, de quem é convidado a contribuir com alguma proposta para uma solução, para uma dificuldade que uma pessoa está passando. Eu digo ajudantes de pessoas, né?
Então, ele fala o seguinte, sobre o centro vazio. E ele diz do efeito que tem nós nos recolhermos a um centro vazio, sem intenção e sem medo. E ele diz assim, de repente, algo se ordena ao seu redor, sem que você faça nada. Esta é uma postura apropriada para o terapeuta, que ele se recolha a esse centro vazio. O centro vazio está conectado, não está fechado. Sem medo, o terapeuta permanece sem intenção e sem intenção de curar. Eu achei isso super interessante, porque eu fiquei com vontade de conversar com vocês sobre a verdade. Sobre a verdade nas constelações. Então, um panorama geral, né, sobre a verdade. Cada um tem a sua verdade. Cada um de nós, pela nossa experiência, tem a sua verdade. E esta verdade, nós acreditamos nela e defendemos esta verdade. Porém, a nossa verdade é baseada aqui, pensamentos. E o nosso pensamento é livre, completamente livre, para imaginarmos o que a gente quiser. Então, estas minhas verdades, baseadas no meu pensamento, pode ser qualquer coisa. Para mim, isto é certo. E então eu posso defender esta verdade diante de outras pessoas. Eu acredito, eu compus essa verdade. Eu formei esta verdade na minha mente. Isso é fato para mim, isso é verdade para mim. E com muita facilidade eu defendo esta verdade. Também com muita facilidade, outras pessoas que têm uma verdade um pouco diferente vão colocar uma objeção para isso. E dizem, não é assim. E então apresentam a sua verdade, baseada no seu pensamento, naquilo que a pessoa criou. E então eu também posso fazer uma objeção a esta verdade que eu não reconheço como real. E assim nós temos um jogo, que é o que nós vivemos, né, muito no nosso dia a dia, em que duas pessoas afirmam, estão convictas de que esta sua verdade é verdadeira, é correta. E tem 1000 argumentos para defender isso. Como a outra pessoa do outro lado tem 1000 argumentos para objetar e para dizer que não é assim. Estas conversas, estas formas de colocar a verdade, criam conflitos. E se a gente for pensar assim, desde os pequenos conflitos dentro de casa, com as pessoas mais chegadas a nós, com quem a gente se relaciona, até os conflitos no trabalho, com quem a gente convive, até os grandes conflitos. As guerras, por exemplo, baseadas nas verdades de cada povo, de cada lugar, de cada etnia, de cada segmento. Então, as constelações familiares vieram para nós. E eu sempre digo nos cursos aqui, tem alguns dos nossos alunos, né? Como é bom, como é fácil você trabalhar com a constelação familiar. Porque ali a verdade aparece sem nenhum julgamento e sem pensamento e sem intenção. Este é o centro vazio que Bert Hellinger se refere aqui nessa partezinha do livro. Então, eu como terapeuta, você como ajudante de pessoas, então você está diante do seu cliente ou num grupo com pessoas e você se coloca neste centro vazio, neste campo de possibilidades.
da história do teu cliente, da história daquela pessoa que veio te pedir ajuda. Aberto e sem julgamento. Ok? Abra essa sessão agora. Ok. Desculpe. Então, tudo bem, obrigada. Então, quando você está assim, neste centro vazio, e você não fecha os olhos, eu sempre digo, né? Olhos abertos para o que acontece de verdade, na realidade, na verdade que a constelação vai te mostrar. Então, você está ali, nesse centro vazio, sem intenção, sem medo do que pode acontecer, porque você não sabe o que vem, nunca sabemos o que vem. E a constelação mostra algo. E a constelação revela algo para aquela pessoa e para todos que estão vendo. E essa verdade, ela vem como um relâmpago, rápida. Todos entendem. Quem já participou de um grupo de constelações, quem já fez constelação com alguém, sabe como é isso. Por exemplo, uma constelação, vou citar um exemplo, em que um homem foi constelar e eu nem me recordo qual era o tema dele, porque o tema nunca tem importância. Nunca é aquilo que a pessoa diz que é, né? Então, o tema para nós não é importante. O que é importante quando a gente ouve a pessoa falar? A entonação da voz, a postura, a emoção e aquilo que ela não disse. Ali está a raiz, ali está o pano de fundo. Então, esse homem foi constelar e a constelação se desenrolou alguns minutos. Eu não me recordo de tudo, porque eu realmente esqueço todas as constelações, né, que não me dizem respeito. Num determinado momento, um participante do campo da constelação, um representante de alguém que também não sabemos quem era, essa pessoa se aproxima um pouco e este homem também se aproxima um pouco dessa pessoa e de repente, e isso são segundos, o rosto dele se transforma e o rosto desta pessoa também se transforma. E isso todos nós vimos. Esta era a verdade. Para ele e para nós todos ficou claro. Havia. Tem uma pessoa não identificada, Galaxy A20. Eu já pedi por chat para se identificar. A pessoa não deu identificação. Se é o caso, eu vou retirá-lo então da sala. Ok, obrigada pela tua ajuda. Então, todos vimos a emoção e o que acontecia ali. Esta foi a verdade, clara. E nós não vamos buscar ou ter curiosidade de buscar saber o que aconteceu. Isso não importa. Se o terapeuta fosse dizer agora para uma pessoa assim, nessa situação na constelação, ok, agora vamos ver o que aconteceu, o que está lá atrás, aquilo se perderia. Então, essa verdade apareceu, todos nós percebemos a emoção do que ele compreendeu naquele momento, e não precisamos saber exatamente o que foi. Alguém que tinha sido excluído foi visto. Bem, neste caso, quando terminou todo o trabalho do workshop, do grupo, né, porque ali ninguém comenta nada,
No final, este homem veio se despedir de mim e ele disse, muito emocionado, eu achei que isso já estava resolvido. E como isso foi profundo para mim hoje. E eu não pergunto nunca nada. O que foi que você viu? A verdade se perderia, se enfraqueceria. Então, esta é a verdade na constelação. Ela aparece rapidamente, todos nós percebemos, e ela tem um efeito. É este efeito que faz um movimento na alma da pessoa e que proporciona uma possível solução. Às vezes, nada mais é necessário. Aquilo que foi feito ali está resolvido. Às vezes, a constelação mostra algo que a pessoa precisa ir um pouco adiante, tomar uma decisão, criar um movimento para que algo aconteça. Mas é assim, a verdade na constelação é rápida, é precisa, é profunda e não tem uma... Nós não vamos dissecar a verdade, nós não vamos pensar sobre isso, nós não vamos criar pensamentos ou tentar descobrir coisas. Está claro. Então, como é fácil quando a gente trabalha com as constelações com essa postura. Simplesmente permitir que a verdade apareça. Eu acho que podemos abrir um pouquinho para perguntas. Como está a Fernanda? Temos perguntas? Tem alguém que gostaria de comentar algo? Pode ser um depoimento, pode ser uma pergunta sobre este tema ou sobre um outro tema. Certamente vai ser importante. Posso abrir para a Fernanda, Valfredo? Como está? Um momentinho. Isso, Valfredo, abre, por favor. Valfredo, pode chamar a Fernanda, por favor? Fernanda, não estou te vendo. Agora sim. A Gabriela Barros fez uma pergunta bem interessante. Qual a importância desse centro vazio no nosso dia a dia, ao nos relacionarmos com as outras pessoas? E se esse vazio é essencial ou mais para quando algo que precisa ser revelado, algo que a gente precisa olhar? Qual o nome, Fernanda? Gabriela Barros. Valfredo pode convidar se a pessoa quer participar. Gabriela, se você quiser participar, faz um sinalzinho ali no chat. Que o Valfredo pode liberar você para você fazer sua pergunta aqui ao vivo, se você quiser. É bem interessante o tema, posso responder, mas primeiro convidamos se a Gabriela quer conversar ao vivo. Eu pedi para ela ativar o som, se ela quiser. E ativar o vídeo, eu pedi também, Gabriela. Alô, alô? Não estou te vendo. O som foi ativado? Sim. Dá uma luzinha para mim, eu não estou te vendo. Onde que você está? Ai, meu Deus. Já te vi, já te vi. Okay. Desculpa, eu não estava imaginando participar com vídeo, gente. Se você não quiser, tudo bem. Participar com o vídeo ou não, porque vai ser gravado. Ah, tá. Bom, vou fazer a pergunta então, tudo bem? Tá bom.
Eu vou destacar o teu vídeo para você ter visto por outras pessoas. Pode fazer. Então, estudando um pouquinho de desenho humano num módulo de constelação familiar, eu senti muito essa presença do vazio que a Marilise mencionou. Tem alguns centros até no nosso corpo que são mais esvaziados, às vezes, de informação, parece, ou de processamento de informação. Quando a gente entra em contato com esse vazio, necessariamente tem que emergir alguma coisa do campo que está ao nosso redor, ou a gente se mantém nele. Como que eu posso dizer? Eu não vejo muito uma utilidade específica no dia a dia, que não seja terapêutica, sabe? E como o desenho humano relaciona ele com você o tempo inteiro na sua vida, às vezes eu fico me questionando, para que ele serve? Para que esse vazio serve? Okay. Não sei se ficou claro. Ótimo, muito obrigada. Obrigada, Gabriela, muito bom. Gratidão. Então, a gente pode conversar, assim, das possibilidades, né? Então, quando eu estou trabalhando com pessoas, eu me coloco neste centro vazio para que eu esteja aberto para o que vai aparecer do campo da outra pessoa. Este centro vazio, como eu falei, eu não fecho os olhos, eu fico os olhos abertos, eu fico completamente aberta. Nós temos uma prática que o Bert Hellinger nos ensinou, que é um truquezinho. Então, a gente olha mais ou menos para o chão, mas não diretamente para o chão. A gente olha num ângulo até onde eu vou. Se tiver uma parede, eu atravesso essa parede e eu vou longe naquele ângulo de mais ou menos uns 45 graus. Eu vou longe. Então, ali eu estou no nada. E no tudo. E no todo. Né? Eu estou aberta para o todo. Para tudo que vier. Se existe um lugar no nosso corpo, e eu achei muito legal você falar sobre isso, se existe um lugar, talvez esse lugar seja aqui, no coração, em que eu abro. Não é aqui, certamente que não é na cabeça. Porque eu não preciso da cabeça para esse atendimento. Eu vou usar aqui este chakra do meu coração nesta abertura. Então, tudo que acontecer é certo. Nada é errado. Tudo que vier nesta constelação, todas as dores ou os sofrimentos ou as coisas não muito adequadas para a nossa verdade. Uma mãe, por exemplo, que entregou um filho. Hoje mesmo eu estava lendo um pedaço de um livro do Bert, eu acho que foi da autobiografia dele, e ele conta uma constelação que ele fez com uma mulher que ela disse que tinha 11 tipos de doenças. Então, ele constelou, colocou 11 pessoas ao redor dela. E essas pessoas todas caíram no chão. Estavam muito doloridos, estavam todos no chão. E ele diz assim, como ele não tinha tempo de continuar esta constelação, ele interrompeu ali. Mas um tempo depois, essa pessoa voltou a um seminário e disse a ele, eu pensei um pouco sobre o que aconteceu, e vejam como a constelação sempre tem um efeito, sempre. E ela diz, a minha família era muito pobre, e os meus pais tiveram que dar 7 irmãos, e 4 morreram. Então, eram os 11. Então, Bert constelou mais uma vez, colocando as 11
pessoas representando os irmãos e ela. E todos estavam muito unidos e muito emocionados. Então, ele colocou um representante para o pai, para a mãe, e esse pai e mãe entraram junto e se uniram com estes filhos com grande emoção. Bem, se você não está aberto, se você não está nesse centro vazio, você pode ficar pensando, que crueldade, que coisa difícil, que dor insuperável. Por que fizeram assim? Que isso? Que vento é esse? Este centro vazio é exatamente o nada, o aberto para tudo que vier. Então, como terapeuta, eu me mantenho neste centro vazio, aberta ao que vier, por mais difícil que seja a situação. Só neste lugar eu consigo, com humildade, olhar para tudo, sem medo e sem intenção. Mas um outro ponto que você falou, Gabriela, que eu achei muito interessante, se isso pode servir para nós, no nosso dia a dia, que não seja de uma forma terapêutica, sim, quando você faz meditação. Então você entra nesse centro vazio e você permite que tudo que você precisar acessar venha para você. Entendi. Deste lugar, você dá permissão para que venham as respostas. E elas vêm. E talvez elas venham como uma verdade assim, muito rápida também. Será que meu áudio ainda está ligado? Está. O Valfredo pode providenciar. Não, eu só queria... É como se você na meditação também se abrisse para esse campo, só que é, entre aspas, ilimitado, né? Enfim, não é tão definido quanto de um grupo, de um constelando, né? Mas é um campo também. Gabriela, este campo da meditação é ilimitado. Tá. Se você faz um pouquinho de meditação, você sabe, você acessa tudo. O passado, o futuro, tudo. Entendi. O principal é estarmos abertos a isso. Tá. Obrigada. Um momentinho. Obrigada. Por favor, Mar, ative o teu som. Ok. Temos mais algumas perguntas. Fernanda, por favor, vai pensando numa outra pergunta. E a Júlia Cristina disse, ó, a região cardíaca é mais cheia de energia e totalmente vazia de mente. E a Júlia entende bem disso porque ela trabalha com a bioquímica das emoções. Muito obrigada, bem interessante. Então, Karen diz, tem uma cliente que constelei individual, ela não olhava para a constelação dela, ela esperava que eu ou a constelação resolvesse o problema dela. Karen, eu posso dizer aqui para você e para todos que estão nos ouvindo, uma pessoa assim não tem o que você fazer, você não pode fazer nada por ela. Quando você vê uma situação assim acontecer, você percebe isso, porque você teve essa percepção, observou isso, e é o teu trabalho, ótimo, você interrompe a constelação e você diz, eu não posso fazer nada por você. Pode ir embora. Se for o caso, devolve o dinheiro. Se for o caso, diga para a pessoa, com você não dá para trabalhar. Não posso fazer nada. Às vezes, isto é o que a pessoa precisa para ela se dar conta de que o movimento é dela, porque não vai resolver, cara, e você dizer isso a ela. De novo, aqui, esta compreensão é muito limitada. Quando você diz a ela, não posso fazer nada com você, por favor, se retire. Então ela vai sair furiosa com você. Mas algo ela começa a sentir. E talvez isto faça com que ela
crie um próximo movimento para uma conscientização, para uma possível solução. A constelação, ela nem necessita de palavras, justamente por isso. Numa constelação, na constelação agora, a nova constelação que o Bert e a Sophie chegaram, é o mínimo de palavras. Às vezes uma frase, às vezes nenhuma palavra. Tudo acontece aqui. Fernanda, temos mais perguntas. Valfredo, pode passar para a Fernanda, por favor? A Maristela perguntou sobre a procrastinação. Valfredo, você gostaria de perguntar se a Maristela quer aparecer aqui na tela para conversar com a gente? Maristela, você quer participar no vídeo? Quer aparecer? Aí eu te coloco no... Não, eu já vi a resposta da Maristela ali no chat. Muito bem, então respondo por aqui sem problemas. Que bom, Maristela, pela tua pergunta. Sim, procrastinar algo é eu não consigo fazer, eu não posso ir adiante, eu não dou conta. E isso não tem nada a ver com o terapeuta, com o constelador, isso tem a ver com a pessoa. E nós precisamos respeitar isso. Por isso, de nada adianta, Maristela, você dizer para a pessoa, vai, faz alguma coisa, toma uma atitude, resolve isso. Não na constelação familiar, isso não. E se a pessoa disser a você, ou se você percebe que a pessoa não pode fazer nada, no teu coração você diz, eu te respeito. Assim como é. Porque às vezes este movimento pode levar muito tempo. Eu tenho relatos de até 2 anos depois da constelação que a pessoa tomou uma atitude, que ela teve condições de fazer algo, porque até então ela estava se preparando com aquilo que ela viu, com aquilo que ela sentiu, ela se preparava para um movimento. Mas leva 1 ano, 2 anos, até que a pessoa tenha essa força. E nós não podemos fazer nada, nada a respeito disso. Só respeitar a pessoa, para que ela siga o seu caminho no seu tempo. Você, terapeuta, fez a sua parte. O resto é com ela. E é assim, o resto não nos interessa. Por isso, na constelação, um terapeuta nunca pergunta como o cliente está. Há uns dias atrás, eu vi, e eu não lembro, porque agora a gente vê muita coisa, muita live, muita palestra, né? Era uma consteladora, e ela dizia assim, fulana, você está aqui, então me conta como foi, você fez a constelação, como é que você está? Tem mais uma pessoa aqui que constelou esses dias comigo, como é que está? O constelador não faz isso. Nós fazemos o nosso trabalho, a nossa parte, e deixamos com a pessoa as ações, os movimentos, e não nos interessa saber o que a pessoa vai fazer. Nunca procuramos saber. O que resultou daquilo não é da nossa conta, é do outro. Meu bem, Sim? eu acho preferível passar um recado para todos. Quem não quiser participar no vídeo, bem, mas quem puder participar e quiser, que já abra o vídeo quando fizer perguntas. Quem for fazer perguntas e que queiram participar da gravação,
Já abre o vídeo, por favor. Obrigado. Valfredo, por favor, abra para a Fernanda, ver se ela tem mais alguma coisa importante. Oi, Fernanda, pode falar. Está com o som fechado, Fernanda. Desculpa, Valfredo. Ah, Raquel Benjamin perguntou, ela trabalha num projeto social, Acolher e Cuidar, e como trabalhar entre os voluntários e a comunidade assistida, o dar e receber. o nome é Raquel? Raquel Benjamin. A Raquel está com o som e com o vídeo fechado. Possivelmente ela só queira a resposta. Sim. Ai, meu microfone tá... Pode fazer a sua pergunta pelo microfone, Raquel, nós estamos te ouvindo. Está escutando bem? Ah, tá, ok. Então, nós trabalhamos em um projeto social, né? E como nós podemos trabalhar, a gente utiliza algumas técnicas da constelação familiar no nosso projeto com a comunidade, né? E a minha pergunta é, como trabalhar, né, no grupo, dentro do grupo de voluntários e na comunidade, entre o dar e receber? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada pela pergunta. Já foi tema, inclusive, acho que foi numa live que falamos sobre isso. Também falamos sobre isso no seminário anterior, mas é um tema muito, muito atual agora, porque a gente sabe que algumas pessoas estão passando por dificuldades. Então, é preciso ter muito cuidado com este trabalho voluntário em que a gente ajuda pessoas em necessidade. Muito cuidado. Extremo cuidado. Primeiro, vou colocar uma questão assim. Por que motivo a gente quer ajudar? Então, primeiro, Raquel, eu sei que você tem uma equipe aí em Macapá, muito interessante, né? Um trabalho muito bonito. Então, coloque para a sua equipe. Por que nós queremos ajudar? Por que motivo? Para que precisamos ajudar outras pessoas? Porque, num primeiro lugar, assim, sempre é conosco, é vocês que estão sendo atendidos na sua necessidade, quando vocês fazem parte de um projeto voluntário para ajudar pessoas. Quais necessidades de vocês estão sendo atendidas? Conversem sobre isso. Então, vocês vão ver que estas pessoas que vocês estão ajudando estão dando para vocês algo que vocês precisam, desejam, estão obtendo ali, ajudando essas pessoas. Bem, uma outra questão é assim, quem dá, geralmente se coloca numa postura um pouco maior do que quem recebe. E isso é uma postura, como eu vou dizer, inconsciente. Nós não fazemos isso de propósito. Porém, o simples fato de você chegar com coisas para dar para alguém, por exemplo, cesta básica, né? Mostra o quê? Imagine essa cena. Você tem o que o outro não tem. Você tem mais do que o outro. Então, nessa postura, você chega de um jeito maior. E a outra pessoa que necessita está numa posição inferior, uma posição menor, uma posição de quem só pode receber. E esta desigualdade não vai fazer bem. Então, a pessoa pode receber o que você está levando, porque ela realmente necessita, mas ela vai se sentir devedora. Ela vai encontrar você na rua daqui a um tempo e ela vai sentir que ela te deve algo.
Então, como nós podemos fazer nesse tipo de trabalho para que as pessoas mantenham a sua dignidade? É que a pessoa possa retribuir de alguma forma. E isso é difícil. Isso dá muito mais trabalho do que coletar a cesta básica e distribuir. Muito mais trabalho. Porque você precisa interagir, você precisa sentar e conversar com as pessoas e ver o que a pessoa é capaz de dar. Será que uma pessoa pode, de repente, ajudar alguém numa lição de casa? Ou ela pode, se você tem uma ONG, ela pode ajudar a consertar, a arrumar alguma coisa? Ou uma outra família precisa de alguém que arrume a bicicleta, que limpe o jardim, enfim. Tornar essa pessoa útil, dar a essa pessoa a dignidade de merecer aquilo que ela está recebendo. E eu sei, Raquel, do teu projeto, que é muito bonito, eu sei que vocês têm a intenção de conversar com essas pessoas, de propor cursos, treinamentos, para que eles possam também criar formas de autossuficiência, né? Então, é muito importante. E importante também, Raquel, essa conversa, essa pesquisa, né? Eu lembro uma vez, há anos atrás, eu trabalhei numa área com pesquisas, né? E eu lembro bem do depoimento de uma pessoa que disse assim: nós desenvolvemos um projeto para tirar as famílias que moravam no mangue, porque aquilo ali era só lodo, eles pegavam caranguejo todo dia ali com as mãos, eles viviam naquele lodo, naquelas casas de palafita, eles tinham uma vida miserável. Então, a instituição que ela trabalhava, eles conseguiram um terreno mais alto e eles construíram casinhas. Porém, ninguém se mudou. E só então eles foram conversar com as famílias. E aí as famílias disseram: por que eu vou morar lá longe? Se aqui eu desço ali, pego o caranguejo, que é o que eu preciso levar para vender? Então, conversar com essas pessoas e saber o que eles querem. Às vezes, não é um cursinho de internet e não é um curso para fazer sabonete ou não é um curso de cabeleireiro. Às vezes, é uma outra coisa. Muitas vezes, essas pessoas passam por violência. Então, formar um grupo de apoio. Enfim, é saber o que as pessoas precisam. E sempre que possível, Raquel, tornar essas pessoas dignas na troca. Nós temos isso para te oferecer e sabemos que você precisa. Mas você é maravilhoso, você é preciosa, você tem algo que nós também precisamos. Então, vocês ficam iguais. Obrigada. E um trabalho bem interessante, Raquel, que eu até já ofereci para você, e eu acho que a gente vai poder fazer uma coisa bem legal, é trabalhar com o seu grupo, para entender um pouquinho da necessidade que o seu grupo tem de fazer algo pelos outros. Certo. Muito obrigada, viu, Marilis? Obrigada também. Um beijo. Outro, um abraço. Valfredo, quer passar para a Fernanda, se temos mais perguntas? Temos sim, Marilise. A Angélica Pimentel perguntou sobre as ordens dos irmãos. Ah, que ótimo! Então, obrigada, Angélica. Como vai você? É a Maria Angélica? Oi, Maria Angélica. Maria Angélica, é isso mesmo. Nossa, minha colega. Que bom te reencontrar aqui. Angélica. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, querida. Como vai? Estou bem, estou ótima, graças a Deus. Que bom. Eu sentei aqui hoje e aí as emoções vieram, né? Muitas. E aí veio essa pergunta que eu fiz, sabe?
em relação à minha irmã caçula. O que acontece? O que acontece comigo aqui hoje, a hora que eu sentei, é algo assim novo, vieram assim, ela me irrita, né? A palavra que eu coloquei. Será que isso tem a ver com a ordem? Eu sou a mais velha e ela é a caçula. E eu senti bem forte assim no estômago, sabe? E na garganta também. A minha rejeição. Quando a minha mãe contou, eu acho que eu fiquei muda quando eu soube. É isso que vem agora. Eu fiquei muda, porque nós éramos 4, né? O primeiro, antes de mim, ela perdeu. E os meus pais, resumindo, brigavam muito, tinham muitas dificuldades. E eu senti, assim, mais uma. Sim. Então, Mesmo Maria eu me Angélica. dando bem com ela. Sim. Então, Maria Angélica, vamos olhar para isso. E como você é uma estudante de constelações, assim como eu, eternas estudantes, né? Já nos encontramos em muitos cursos. Eu fico muito feliz sempre que eu te encontro. O que você sente, Maria Angélica, Obrigada. não é pela sua irmã. A sensação é pela sua mãe, pelo seu pai. Exatamente o que você disse agora. Não tem nada a ver com a sua irmã. Tem a ver com a sua preocupação com a mãe. Quando você soube... E atrapalha, né, Maria? Claro! Quando você soube que a mamãe ia ter mais uma criança, você se preocupou com ela. Será que ela aguenta? O que vai acontecer? Será que o pai dá conta? Também você se sentiu sobrecarregada, como mais velha, você teria mais um trabalho. Então, a tua preocupação foi com a mãe. O teu amor, o teu carinho, a tua dor de preocupação foi com a mãe. Compreenda isso, que não tem nada a ver com a sua irmã. E agora que a sua irmã está aí, está forte, a sua mãe conseguiu, o seu pai venceu, eles tiveram sucesso, conseguiram ter estes filhos. Então agora você pode olhar de um jeito diferente. Agora você pode olhar para sua irmã e você pode dizer internamente isso para ela. Quanto tempo eu deixei de aproveitar você, porque eu estava preocupada. Por quanto tempo eu deixei você de lado, porque eu pensava na mamãe. E não é com você. Não é nada com você. Você é minha irmã caçula. Isso é maravilhoso. E agora a gente sabe, a mamãe deu conta, o papai deu conta. O meu medo era por eles. O que você trouxe agora aqui foi algo do teu passado. Não é mais. Já passou. Sim. Se você puder, faça isso com a sua irmã, mesmo que seja à distância, né? A gente sabe que não há limites. E você pode pensar nela, e você pode mandar essa energia para ela, esse amor, esse carinho. E agora, uma nova forma de olhar. Que bom que você veio. Naquela época, eu estava preocupada, era com a mamãe. Sim. Gratidão. Meu estômago amoleceu.
Muito obrigada. Eu te agradeço, te agradeço. Muita gratidão. Você agora me deu a oportunidade de falar em duas coisas que eu queria falar para vocês aqui. Agora eu vou falar porque me deu essa chance, essa oportunidade. No workshop que nós vamos ter no dia 28, a gente vai fazer constelações. E é mais ou menos o que fizemos aqui agora. Claro, a gente vai um pouco mais adiante, né? Mas é assim que faremos as constelações, faremos exercícios em salas separadas, né? E olha que coincidência, que eu acredito que acasos não existem, né? Mas eu tenho aqui meu caderninho e eu coloquei para o tema para o dia 28 sobre os irmãos que não vieram, os irmãos que não chegaram, os irmãos que nós não conhecemos, o lugar dos irmãos, aonde eu me coloco, os irmãos gêmeos, os gêmeos que não vieram junto. Então, esse vai ser um tema que vai permear o nosso trabalho do dia 28. Agora eu quero aproveitar e pedir para vocês, quem puder e quem quiser, colocar aqui no chat de que cidade você está falando, porque eu sei que tem gente de vários lugares aqui. E lembrei também que no dia 28 a gente vai ter pessoas até do exterior participando, já temos inscritos de Portugal, da Itália. Olha só que lindo, Florianópolis, Itaqui, Joinville, Belo Horizonte, São Paulo, Nova Trento, Camboriú, que legal, Amapá, Portugal, seja bem-vinda, Curitiba. Não temos fronteira agora, gente. A internet nos propicia isso. Estamos juntos, né? De uma forma muito fácil agora, né? Que bom, sejam todos muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui. Valfredo, passo para vocês de novo, se a Fernanda tem mais algum comentário, alguma pergunta, alguém que deseja entrar aqui. Fernanda, quando quiser falar, eu já passei para ela, dizendo que é só ela entrar e pode interromper, viu, Fernanda? Pode entrar se quiser. Ok. Só lembrando a todos, né, quem tiver interesse em participar do nosso workshop do dia 28, como a Marilise falou, é bem interessante, vale a pena. Eu vou botar o meu contato novamente, a maioria de vocês já tem, né, mas para os que se inscreveram sem estar conversando comigo para o de hoje. Só dá um oizinho no WhatsApp. Uma boa noite para todos. Eu vejo aqui o que a Patrícia colocou. Sim, Patrícia, você tem um projeto também, a gente ficou de conversar, até convidei você para vir para cá para conhecer o trabalho nos presídios. Agora, desde o início de março, a gente parou, tanto lá no Amapá como aqui em Santa Catarina, por conta da situação de saúde, né? Esse trabalho foi interrompido. Mas é um trabalho muito interessante. Hoje eu não vou poder me estender nisso, mas quem quiser chegar no nosso site, Valfredo, coloque o nosso site, por favor. A Fernanda vai colocar o contato dela também. E ali no site tem muito material. Tem vídeos, tem fotos, tem reportagens. No Amapá, a TV Brasil fez uma reportagem muito interessante. Aqui em Santa Catarina, em Itajaí, a TV NDTV fez uma reportagem muito legal. Então, vocês têm bastante material ali no site para olhar. E eu acho que eu vou fazer um seminário aberto, como esse aqui, para a gente falar neste tema, que é o trabalho das constelações no sistema prisional, com os adolescentes infratores, com os homens presos, as mulheres presas, com os agentes penitenciários. Então, acho que a gente pode fazer tema para um seminário inteiro para a gente falar sobre isso. E o nosso, aproveitando sobre o seminário, nosso próximo seminário vai ser dia 8 de junho e vai ser mais específico para a educação. Todos vocês são bem-vindos, mas nós vamos abrir para os professores, os educadores, coordenadores de ensino. Do Amapá, nós temos muita gente que já participou dos workshops de pedagogia sistêmica. Em Nova Trento, nós temos um grupo maravilhoso de 150 professores da região.
com quem a gente iria fazer um trabalho agora, e que não podemos ir presencial, então vamos fazer esse workshop, esse seminário aberto. E assim nós vamos ter pessoas de vários lugares do país na área da educação. Vai ser um seminário sobre pedagogia sistêmica. E quem sabe, Patrícia, no próximo, vamos fazer sobre esse tema, que eu acho super interessante. Tem muitas perguntas, porque isso leva para muitos lugares, né? A questão com os jovens infratores, com as famílias, com a violência, com as dificuldades que eles têm com pai e mãe. E eu posso contar um pouquinho para vocês dos projetos que a gente faz e, quem sabe, podemos trocar ideias, né? Então, no dia 8 de junho, vai ser para os educadores. E depois vamos pensar neste, Patrícia, da sua ideia que você trouxe, que eu achei bem legal. O nosso seminário hoje, ele tem uma duração menor e tem esse formato mais compacto, né? Porque é um seminário aberto, gratuito, tem muitas pessoas e todos são muito bem-vindos. O workshop, que é do dia 28, que a gente faz 2 vezes ao mês, ele é fechado, aí ele é pago, porque é um trabalho mais profundo. É como se a gente estivesse no nosso grupo, lá na sala onde nós fazemos, em Balneário Camboriú, ou em Joinville, quem já esteve, conhece, ou no Amapá, onde já estivemos, ou, enfim, nas cidades aonde vamos, né? Onde fazemos workshop em que eu faço uma pequena explanação, eu abro para perguntas, a gente faz constelações e a gente faz exercícios. Então, o grupo é menor, todos vão ficar com as câmeras abertas, aí é uma condição, porque nos exercícios é necessário você olhar no olho da outra pessoa. Todos podem falar, se manifestar, dar depoimentos, fazer perguntas, e eu faço constelações. Então, esse workshop é um trabalho um pouco diferente, tá? Ótimo. Então, Marilisa, eu tenho raiva da minha única filha. Já constelei, mostrava-nos de um lado, ela do outro, ela do lado da família do pai. Eu e o pai dela tivemos episódios de violência física, psicológica. Eu fugi para me separar, levei minha filha junto. Litigamos pela guarda dela até os 12 anos. Quando ela pediu para ir morar com o pai, você poderia falar sobre isso? Eu não vou citar o nome da pessoa que está falando aqui, nem vou convidá-la para vir numa tela cheia, porque como este seminário é gravado e pode aparecer eventualmente no YouTube, na mídia, eu vou responder bem rapidinho aqui para você e para todos. Os filhos sempre amam aos dois, ao pai e à mãe. Sempre. Não importa se o pai é violento, se o pai é um assassino, se o pai foi embora, se o pai sumiu no mundo, se o pai nunca ajudou a mãe, não importa. No coração do filho, ele sempre ama o pai e a mãe. Não tem como ser diferente. Cada vez que os pais se separam, e que as separações são assim, com litígio, com agressividade, com violência, com muita dor, com muita mágoa, os filhos sofrem muito e muitas vezes eles se dividem ao meio, porque eles precisam ser leais a um dos pais e então ser contra o outro. Não é necessário nem que a mãe diga alguma coisa. Isso está aqui no coração. Isto é inconsciente que a criança percebe. A mãe tem muita raiva do pai, por exemplo. A mãe odeia este homem. Este homem não serve mais para ela. E ela está certa. Não serve mesmo. E ela não deve ficar com ele. E não deve se submeter nem sofrer. Porém, neste sofrimento,
nessa dor, nessa mágoa, a mulher não percebe a diferença entre homem e pai. Como pai, ele é o pai certo dessa filha, dessa criança, sempre será o pai certo, único pai possível. Como homem, ele não presta para você, não serve. E está tudo certo. Mas por viver essa dor, por viver essa mágoa, esse ressentimento, muitas vezes a mãe projeta isso para o filho. O seu pai não vale nada, o seu pai não presta, o seu pai fez isso comigo. Não é o pai. O pai está certo. É o homem, é o marido, é o parceiro. E então, a criança, quando ouve isso, precisa tomar partido. Se ela ficar com a mamãe, ela sente que ela precisa também odiar o papai, porque se ela amar o papai, está traindo a mamãe. Esse é o dilema das crianças. Essa é a dor dos filhos quando os pais se separam desta forma. No teu caso, eu só posso te dizer algo aqui. Que bom que ela pediu para morar com o pai. Que bom. Ela precisava expressar este amor. Em breve, talvez ela volte para você. Porque como moça, né, como mulher, como uma mocinha que está se formando, ela vai precisar da mãe. Tem coisas que o pai não vai saber ensinar e que o pai não vai saber dar a ela. E ela volta para a mamãe, para aprender a ser uma mulher. O que você faz? Você respeita o pai dela. Você pode não continuar gostando daquele homem, mas você respeita o pai dela. E você diz isso a ela. Eu respeito seu pai. Seu pai está em você. Cada vez que eu olho para você, eu vejo seu pai. E isso é bom, porque só podia ser esse pai para ser você. E por isso eu sou grata ao seu pai. E a nossa história, como homem e mulher, não interessa para você. E não conte nada para sua filha. A sua história de relacionamento com este homem só diz respeito a você e ele. Para ela, ela é só o pai. Ela não conhece teu marido. Ela só conhece o pai. Sim, foi isso que ela disse para você, que ela precisava se entender com o pai. Que bom, que maravilhoso que isso aconteceu. No teu coração se alegre com isso. Porque ela pode, de novo, ser inteira com o pai e com a mãe. E só assim, inteira, ela pode se tornar uma mulher que pode ter um relacionamento saudável. Nós já passamos um pouquinho do nosso tempo. Eu poderia ficar aqui conversando ainda bastante, mas a gente vai respeitar o tempo de vocês, que quando vocês se inscreveram, sabiam desse tempo e às vezes vocês estão preparados para... 1h30. Era para ser 1 hora, né? E às vezes as pessoas têm compromissos. Eu coloquei depois. que era 2. Não, é o workshop que são 2 horas. Então eu coloquei errado. Por isso, a diferença do workshop, que ele dá mais trabalho, né? É mais eu tempo. sempre coloco alguma coisa errada, tá bom. Tá certo, tá ótimo. Tá bom assim. Bem, então, se mais alguém tem algo para comentar, algo que gostaria de dizer, fico feliz que temos pessoas de vários lugares, fiquei contente quando vocês colocaram ali as cidades de onde vocês estão, muito bom. Então, podemos nos despedir. Da minha parte, eu me despeço aqui de vocês, agradecendo a presença, muito obrigada, obrigada a todos. Convido que vocês estejam no próximo seminário, que é o de educação, e se puderem também participar do workshop, que é uma experiência diferente
esse workshop tem vagas limitadas, tá? Então, não se preocupem se de repente não tiver mais vaga, vai ter outros, né? Ok. Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos, um beijo. Passo para o Valfredo fazer as considerações finais e a despedida. Agradeço a atenção de todos. Desculpe os meus atrapalhos aqui. Uma boa noite a todos. Vou encerrando, então. Muito obrigado.